alegria, salve, salve, família amada do meu Brasil varonil e do exterior também, porque eu sei que você da África e da Europa também nos assiste. Obrigada, viu, por participar aqui. Eu sei que você tem aqui a oportunidade nos comentários de se comunicar com a gente. Nós enviamos para várias páginas do Facebook de países africanos e europeus, onde temos pessoas que falam português. Então, sejam todos bem-vindos. Humanidade hoje, comemoração do vídeo 150. Olá, Vânia! Olá a todos! Como estão após 150 vídeos? Conseguimos chegar lá, hein, William? 150 vídeos. Poxa vida, quando foi o primeiro, William? Você vê que depois de 150 vídeos, você está até no meio assim, de uma floresta florida, bonita, né? É lógico. Essa gente é maravilhosa. Começamos os vídeos, meus amigos, meus irmãos. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal, conversando sobre a espiritualidade. E mais uma comemoração de 150 vídeos. A cada 50 a gente faz um vídeo desse. E nós começamos, gente boa, no dia 3 de abril de 2024. Já faz 17 meses que a gente grava vídeos. E de lá para cá, eu gostaria até de fazer essa introdução. Nós tivemos aqui, vou até pegar aqui o nosso painel de análise. Nós temos até agora, meus amigos, meus irmãos, em 17 meses, nós temos 21.600 visualizações de vídeos, e com 370 vídeos publicados inteiros, e 1.300 shorts já publicados. Isso não é um número pequeno não, tá, gente? Só para vocês poderem ter uma ideia. Tivemos aí, nessas 21.600 visualizações, já tivemos vídeos com bastante expressão, principalmente shorts, com mais de 4.000 visualizações cada um. Foi bastante interessante. E já são mais de 300 horas de exibição de vídeos até agora. E isso é uma marca bem interessante, e é interessante a cada 50 vídeos a gente falar sobre esse assunto. E começamos de uma maneira despretensiosa, tínhamos à época, né, quando começamos no dia 3 de abril de 2024, tínhamos 3 inscritos, né, os 3 patetas aqui, eu, Vânia e Andréa. E hoje já somos 1.271 inscritos. Claro que falta muito para onde a gente precisa e quer chegar, mas já é um número bastante expressivo, como eu digo. A gente começou com 3 e nós temos mais de 1.270 hoje, já inscritos conosco. São números bem interessantes. De um canal que ainda é pequeno, portanto, eu quero pedir para você, desde já, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Vai ser um vídeo legal, ajuda nós. Além disso, se inscreve no canal, aciona o sininho, comenta, compartilha, para que todo mundo possa ter acesso a essa informação. Eu acho que é bem interessante. Hoje, meus amigos, meus irmãos, nós convidamos os nossos filhos da casa para fazerem parte desse vídeo conosco, responder a uma pergunta. O que significa o Sente para você e que dica você dá para quem quiser vir conhecer o Sente? Com que objetivo, né? Nós começamos agora, no dia 16 de agosto, os trabalhos na nossa nova casa na rua Silvio Pinto Soares, 917, bairro Samburá, Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo. Trabalhos aos sábados, quinzenalmente, às 10 horas da manhã, Evangelho, às 19h30, gira de Umbanda. Tá? Então, a gente está lá com muita vontade de receber você e de te atender e de falar com você e compartilhar com você momentos muito bons. Então, para começar aqui as nossas apresentações por ordem de importância, né? Olha só, em ordem de importância. Elza, boa noite. Elza e Zé. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela importância. Isso. Não é nada disso. Deve ser por ordem de idade. Deve ser. Não, é importância e eu explico. Depois de nós 3, você, Elza, foi a primeira pessoa que esteve conosco no Sente, de todo o grupo que faz parte hoje do nosso time. Portanto, é importância mesmo. Não quer dizer que os outros... Não quer dizer que os outros não sejam importantes. Como a gente aprende no Espiritismo, os últimos vão ser tão importantes quanto os primeiros, né? Então, isso é muito importante. Então, Elza, responde aí para a gente, e já na sequência o Zé, que é esse senhor tão garboso que está aí ao seu lado,
Opa, obrigado. O que significa o Sente para você? E que dica você dá para quem quiser conhecer o Sente? Muito bem. Olá a todos. Frequentar o CENTE, esta casa de oração, trabalhos e caridade, me fez uma pessoa melhor, muito mais feliz. Se você estiver necessitando de amor, apoio e compreensão de si mesmo, você será muito bem-vinda. Venha trabalhar conosco. Terá um aprendizado constante e gratificante, sempre no amor de Jesus. Obrigada. Que Olá a bonitinha, todos. ela escreveu a página. E você, Zé? Conta para Tudo bem. nós. Então, boa noite. Boa Olá a noite. todos. Em meio às tempestades da vida, sou do axé e encontro força para seguir em frente, firmando na minha fé. Recomendo a todos. Boa noite. Boa noite. Ah, que bonitinhos os dois, olha. Obrigado. Rapaz, eu gostei demais disso, olha. Cada um escreveu o Muito seu, obrigado. tá? A gente escreveu alguns, aí a gente foi selecionando qual ficava melhor e que abrangesse o que a gente queria falar. O que muito ficou bacana no ter coração de participado. vocês, né? O que vocês tinham no coração, né? Que bacana, que lindo. Ai, palmas para ele! Bom, vamos lá então, dando sequência aqui à nossa pauta. Célia, nossa querida filha mais nova, a gente foi de uma ponta para outra, né? Da primeira que chegou na casa para a mais nova que chegou na casa. Então, você é a mais nova do grupo, apesar de ser a mais velha de relacionamento com a gente. E para você, o que significa o Sente? Que dica você dá para quem quiser conhecer a gente? Quando eu fui lá, dia 16/8, eu senti muita energia. Os vídeos que você passam são educativos, tem muito ensinamento. Então, o que a gente poderia falar para esse povo do mundo inteiro? E venha conhecer o Sente, venha sentir essa luz e essa energia que nós sentimos. Se quiser resolver seus problemas, com certeza, venha de coração aberto, de alma aberta. Como diziam os antigos, tudo que você quiser receber, você tem que estar com o copo de pé e nunca virado para baixo, porque aí você não recebe nada. Acho que qualquer ser humano que adentrar o Sente, ele vai sentir uma força tão grande e a mudança acontece. A luz, as orações, principalmente eu amei fazer o evangelho de manhã, à noite, conversar com vários deles, com os seus ensinamentos, os seus aprendizados. Então, eu digo, a gente aprende muito. Entregar o coração ao nosso Mestre Jesus, aberto assim, a gente recebe muita axé, muita luz. Eu agradeço a todos vocês, e sempre quando eu pego o vídeo de vocês, eu dou parabéns. Que continue assim. Deixa eu corrigir, até porque você está participando, você já participou de vários, inclusive desse, é nosso, não é nosso, eu digo de nós todos, tá? Não é só de nós três, não, tá? Gratidão pelas suas palavras e gratidão por estar com a gente. Salve, Alexandre Lopes. E para você, o que é o Sente para você e que dica você dá para quem quiser conhecer a nossa casa? Olha, vou te dizer, o Sente é uma escola, né? Uma escola, uma família. Não dá para classificar uma coisa só, né? O Sente é um grupo de pessoas, não só pessoas, né? Muita energia espiritual também envolvida, aonde aí nos ensina muita coisa dentro, até do modo de vida, da reforma íntima, né? Quando eu entrei no Sente, depois de ter entrado no Sente, eu tive muitas, como se diria, deixa eu dizer, como que se fala? Bênçãos sim, claro, tive várias bênçãos, mas assim, desafio, e junto dos desafios, assim, muito esclarecimento também, né? Dizendo assim, da parte
de autoconhecimento, né? Do espiritismo também, né? Da Umbanda. E, assim, muitas coisas se encaixaram ao decorrer desse percurso que eu estou com vocês aí há quase um ano. E, assim, muito ensinamento, né? E várias, como que se diz, batalhas, né? Que foram vencidas, né? Graças a Deus. Vou dizer assim, foi uma transformação na minha vida, né? Particularmente falando. Então, vou falar sobre mim. Encontrei o Ciente já, como eu já havia dito no meu podcast, numa fase que eu estava bem debilitado, emocionalmente, espiritualmente, né? Pessoalmente. E fui acolhido, né? Então, foi como uma família que me acolheu, né? Que eu sempre digo assim, o princípio do Ciente, assim, que eu vejo muito é o amor, né? O amor, assim, isso, então o amor transforma, né? E também tem puxão de orelha também, né? Tem de tudo, né? E dentro desse contexto, eu vi que a minha evolução, não só espiritual como pessoal também, foi muito positiva, né? Viver um dia de cada vez, os ensinamentos que vêm através dos espíritos, das entidades, que vêm através das pessoas, né? Porque o Ciente é um grupo de evolução espiritual, né? Nova Terra, que vem trazer essa mensagem, né? Do esclarecimento, que as pessoas às vezes deixam, não sei, por medo, por vários fatores, de não querer entender a espiritualidade, né? De não entender todo o que vem de trás da matéria, né? Tem muita gente que morreu, acabou, né? E eu acho que o Ciente, ele consegue de uma forma explicativa, didática, né? E com conteúdo que venha se dizer assim, tá aí já, né? Só não acredita quem não quer, né? E assim, o empenho de todos também, eu acho muito bonito o que acontece dentro do Ciente, né? Porque, assim, eu acho que é uma missão. Então, continuando, o Ciente, assim, é uma escola, né? É uma escola composta de seres humanos, né? Cada um do seu jeito, cada um com sua característica, sua personalidade. Eu acho que isso é muito interessante. Que o propósito vem de se dizer, passar a mensagem, né? Da nova era, a mensagem de entender os dois lados, né? Não só aqui, como depois ou antes. Eu aprendi muito, né? Assim, eu tinha muita dúvida, e aí dentro do Ciente eu encontrei muita informação que me esclareceu muitos pontos que eu tinha dúvida, né? Então, fora o acolhimento, né? O amor de todos, assim, e todo mundo, assim, é meio parecido, né? Veio de uma forma assim, cada um as características pessoais, cada um. E essa também, essas diferenças é o que faz a gente evoluir ainda mais, né? Cada um do seu jeito. Então, o que eu tenho a dizer do Ciente é uma escola, né? É uma escola formada por família, com muita informação sobre espiritualidade e muito amor. Gratidão. Agora, para a gente fazer um mix aqui, né, de quem começou a casa, né, nós três, deixa eu pedir para essa moça, né, de muitos e muitos anos, mas bastante florida no dia de hoje. Vânia, quando a gente começou o Ciente, nós não tínhamos a menor ideia do que ele ia virar, né? Como é que é isso para você? Explica um pouquinho aí essa sua relação com o nosso grupo, desde o início até hoje. Acho que é legal a gente também falar um pouco disso. Olha, William, o Ciente abriu novos horizontes para mim. Eu tenho 50 anos de doutrina espírita e uma vida, assim, cheia de preconceitos, cheio de pode, não pode, deve, não deve, e sem ter a liberdade da gente ser o que a gente é. No Ciente, nós pudemos mostrar para todos quem somos.
com os defeitos, com qualidades. E nós estamos numa família muito grande, que aumentou muito, e graças a Deus esses nossos filhos só nos dão orgulho, porque a cada dia que passa, a gente vê todo esse grupinho nosso, que agora já estamos em 14, 15, mais ou menos, eu não sei se é 15, 16, a gente perde a conta, porque os filhos vão aumentando e a gente até perde a conta, não importa quantos sejam, mas é um grupo maravilhoso, e a espiritualidade que nos acolhe é muito especial, é muito especial. O nosso irmão Antônio, nosso Exu Caveira, imagina, quem imaginaria que a Vânia participaria de um grupo que um Exu Caveira fosse o diretor-presidente, o diretor orientador. Meu Deus! Para quem tinha todos os preconceitos de espiritismo, entender o que é Exu, como a gente entende no dia de hoje, que coisa maravilhosa. Gente, somos todos iguais e a gente percebe isso a cada dia que vai aumentando o nosso grupo, a cada trabalho, a cada guia que se manifesta na nossa gira de Umbanda, simples, sem complicações, sem excessos, sem mimimi, sem um ser mais bonito que o outro, todo mundo ali de branco normal, sem nada. Nós estamos ali para trabalhar, nós estamos ali para dar o nosso coração para aqueles espíritos maravilhosos que deixaram o seu habitat, que provavelmente são de altas esferas, e eles vêm amorosamente ali, humildes, como Baiano, Preto Velho, Exu, Pombagira, e tantos. Nossa, a gente não tem nem como enumerar. Um melhor que o outro, um mais carinhoso que o outro, um mais receptivo, que nos ouve, nos escuta, puxa nossas orelhas, como um bom pai faz. Então, o Ciente, na minha vida, transformou a minha vida. Transformou a minha vida em conteúdo. Porque você viver a vida simplesmente, tomar conta de uma casa, de cachorros, porque eu adoro cachorro, ficar essa vida, indo buscar seu dinheiro para pagar a conta, é uma vida tão vazia. E você pegando os livros da doutrina espírita, que você lê sozinho, ali, sem você ter um conteúdo a mais, que é essa troca de experiência que a gente tem no Ciente, faz uma diferença muito grande. Porque ler, a gente lê desde mocinha, desde menina, a gente lê, mas é tão diferente hoje. A leitura hoje é diferente. Quando pega um livro, como o do Exu Caveira, de assassino a chefe de terreiro. Meu Deus! Quando que a dona Vânia iria pegar um livro que na frente tem uma caveira com uma foice? Jamais. Criado pela Andréa, hein? E o preconceito? Agora não. Eu vi quem é o senhor Antônio de Pádua Neves, o senhor Exu Caveira. Que criatura maravilhosa, que guerreiro, que espírito forte, e que eu brigo com ele o tempo todo, porque eu discordo, porque eu amo muito ele. Então, veja bem, ele permite tudo isso, porque ele é aberto, ele é amor, ele é pai. Ele sabe que ele conhece a gente, todos nós que estamos na casa. Ele conhece a cada um mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, se é que eu posso deixar uma mensagem para quem vai assistir esse vídeo, fora o nosso grupo, lógico. Gente, o Ciente é especial.
O Sente é simples, mas ele é profundamente espiritualizado. Os guias que trabalham conosco, os nossos mentores, todos são espíritos de escola. Eu agradeço muito Deus ter me dado a oportunidade, ainda nessa existência, porque já estou no final dela, com 76 anos, 77 praticamente. Quer dizer, falta pouco. 90, 90 e pouco, já estou falando tchau para todo mundo. Mas esse pouco tempo que eu estou, eu cresci muito, eu mudei muito, eu aprendi muito, graças a todos eles que trabalham conosco. E eu quero só abraçar todo mundo com todo o meu carinho, meu amor. Eu sou uma pessoa meio fechada, eu não sou muito de beijos, abraços, como o André, que gosta de beijar, abraçar, socar. Eu não gosto, eu não estou muito acostumada com isso, mas estou aprendendo a abraçar, beijar, estou aprendendo. Olha que beleza. Tenho a minha irmã Elza, que é minha irmã de coração, que eu amo de paixão. Reencontrei Elza, minha amiga, minha querida. E essas outras crianças que estão aí em volta? Viviane, Rita, Alexandre, Daniele, são tantos, Edmeia, Sandra, e tantos outros que estão junto com a gente aí, que a gente vai até esquecer os nomes, porque o Oscar e o César, os dois, são gente tudo maravilhosa, o Paulo, a Beth. Gente, que grupo maravilhoso. Palma para todos vocês. Podem contar sempre comigo, porque quando eu puder, quando eu souber, eu atendo a todos vocês com maior carinho e maior amor. Obrigado por vocês me receberem. Gente, muito, muito tocante essas palavras da Vânia, conhecendo ela como eu conheço desde que eu nasci, né? E olha que já faz tempo. Eu posso dizer para vocês que realmente, né, ver essas modificações nela é muito bonito, como ver a modificação na gente, né? Nós que somos líderes, né, desse trabalho, e a palavra é essa, é líder, não é chefe, não é pai, não é mãe, não. A gente lidera uma atividade para a qual nós somos convidados, que foi totalmente despretensiosa em seu convite, numa bela noite de setembro de 2019. Essa história já foi contada, mas eu faço questão de repetir rapidamente aqui. Quando recebemos um convite de um mentor, que na época era o guia espiritual da André, o seu anjo de guarda, que incorporou na Vânia, na André e em mim, nessa ordem, e fez um convite para a gente começar esse trabalho. E disse para nós, naquele momento, que esse trabalho ia ser grande, que esse trabalho ele ia romper várias barreiras, e assim as coisas começaram a acontecer. Se quiser mais informações, maratona os nossos vídeos. André, que é a coisa mais linda do mundo, vai explicar para vocês como é que você faz isso. E ali tem os podcasts que eu e a André contamos a nossa história, onde vocês podem ter uma noção mais clara de como tudo isso começou, e com os nossos irmãos também, com a Dani já temos 2 podcasts, já temos podcast com o Alexandre, com a Beth, com o Paulo, com vários dos nossos filhos e outras pessoas bem legais também que fazem parte do nosso convívio. Quanta gente, Vânia e André, que a gente conheceu nesse período. Eu quero aqui fazer uma menção. Semana passada, esse vídeo aqui está indo ao ar no dia 2 de setembro. Né? No dia 27 de agosto, semana passada, portanto, foi lá ao ar o vídeo que, poxa, foi uma honra para nós 3 recebermos o título de embaixadores de São Jorge, das mãos do padre Pedro de Paula, lá no Santuário Anglicano São Jorge da Capadócia. Estavam conosco alguns filhos que puderam ir, participaram conosco daquele evento que foi memorável. Quantos e quantos irmãos do Axé enchendo aquele santuário maravilhoso, que a gente recomenda que todos assistam. Tem também 2 podcasts com o padre Pedro. E esse vídeo que foi lá na semana passada mostra um pouco do registro daquela celebridade, né? Então, hoje somos embaixadores de Ogum, com muita honra, com muito carinho. E o que significa isso? Que a gente transmite a mensagem da nova era, como o padre mesmo falou, está lá no vídeo, né? Aquilo que aconteceu naquele dia é simplesmente a demonstração do que é a nova terra. E é isso que o Sente veio fazer.
O Sente não veio só ser um centro espírita e um terreiro de Umbanda. Ele é as duas coisas, mas mais do que isso, ele é a abertura de consciência para tantas e tantas pessoas, a começar por nós três. Porque a Vânia tinha os seus preconceitos, tinha. Eu também os tinha. Assistindo o podcast da minha história, vocês vão ver como eu era preconceituoso com a Umbanda 30 anos atrás, quando a conheci. E de 6 anos para cá, desde que a gente começou o Sente, eu não tinha problema nenhum de preconceito, nem muito menos de nada do que a gente tinha que fazer. Talvez por isso até tenha sido eu colocado, né, porque teve nada de especial, como o sacerdote primeiro da casa, enfim, que é o que eu falo para todo mundo, eu sou um irmão, simplesmente isso, com uma missão de liderar sim e de dar os ensinamentos também, mas também de aprender, e como eu aprendo, meu Deus do céu, como a gente aprende. Então, eu queria também agora aproveitar esse momento, André, antes da gente passar para outros filhos, pedir que você, todo o seu charme, beleza e maravilhosa eloquência, explique aí para todo mundo como é que a gente maratona os nossos vídeos, André, por favor. Bem, gente, é muito fácil. Primeiro, se inscreva no canal e dê o joinha nesse vídeo, tá? Conto com você. Ativa o sininho. Depois que você se inscreveu no canal, clica no canal, no YouTube, em playlist. Lá você vai ter conteúdos exclusivos, onde esse aqui é o conteúdo 150. E nós estamos fazendo aqui uma homenagem especial à nossa família, que são aqueles que estão dia a dia ao nosso lado, mesmo a Celinha, que está em outra cidade, mais distante, está conosco sempre, espiritualmente está sempre torcendo, sempre vibrando, e quando pode está aqui com a gente, mas nós somos muito unidos, né? Então, esse vídeo 150 é um vídeo muito especial para todos nós. Você tem também aulas do professor Nestor. Gente, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Assistam as aulas do nosso professor Nestor. Nestor, numa das últimas encarnações, foi um médico em Londres. Ele é um professor hoje no plano espiritual. Aí você me pergunta, professor de quê? Professor da vida. Professor de saber viver. Ele ensina e fala sobre a sabedoria do viver, ativando as suas percepções para as verdades da vida. Você precisa assistir às aulas do professor Nestor. Nós temos também o estudo do Livro dos Espíritos. Nós fazemos um estudo dinâmico, comentado. O Livro dos Espíritos é um livro filosófico e científico muito denso, com muita informação, aonde nós conseguimos fazer comentários, trazer experiências que nós vivemos, trocar ideias, dar opiniões. E você participa conosco, deixando sempre as suas mensagens. Faça os seus comentários. Se comunique, mesmo que você não esteja aqui em Peruíbe, que você esteja em qualquer lugar do Brasil, ou da África, ou da Europa, porque nós estamos compartilhando com pessoas de todos os países e com brasileiros que residem em muitos países do planeta. Então, quer se comunicar com a gente? É uma honra falar com você. É uma honra. Nós temos também podcasts com pessoas grandiosas, com conteúdo de vida, com histórias interessantes, onde você vai aprender, trocar. Escreve perguntas para essas pessoas, a gente entra em contato com elas, você vai obter resposta. Evangelho, como é que eu podia esquecer? Nós gravamos o nosso Evangelho, que é gravado toda sexta-feira às 19 horas. Aqui embaixo você tem o link da nossa comunidade, entre na nossa comunidade, dê um oi para nós. Nós mandamos o link na nossa comunidade, para que você participe do Evangelho, na gravação. Venha, se una. Aqui todo mundo aprende, todo mundo ensina. Nós somos todos um. No CENTE, nós somos todos um. Excepcional o seu comentário, aliás, você é sempre linda falando sobre todas essas coisas. Muito bem. Nós temos aqui embaixo também, minha gente, além de tudo isso que a André falou,
o link para aquisição dos 5 livros da Lavra do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. 3 livros de Antônio de Pádua Neves, do Exu Caveira, psicografados por mim. É muito importante aí, já que esse aqui é um vídeo de festa, vamos fazer um comentáriozinho. No início deste ano de 2025, em 2 meses, eu recebi os 3. E você sabe que eu pensava nisso, né? Quando eu estava lá psicografando, a velocidade que esses 3 livros vieram, e eu tenho um livro escrito por mim, William Alevati, sobre um assunto que é da minha profissão. Levei 4 anos para conseguir escrever esse livro. Esses 3 livros do Antônio vieram em 2 meses. Tá certo que eu estava com tempo na época, né? Porque tem mais 2 livros que eu não consigo deixar ele escrever, que eu não arrumo tempo. Até porque ela falou sobre o professor Nestor. Esses vídeos aqui existem graças ao professor Nestor, que no início do ano passado chegou para nós, no final de uma gira, e incorporou na Vânia, e falou: meus filhos, vocês precisam reproduzir o conhecimento de vocês em lives. E nós começamos a preparar tudo isso, e começamos, no dia 3 de abril, como eu já falei, a fazer o nosso primeiro vídeo, o que é Espiritismo. De lá para cá, 150 vídeos até este, falando sobre os temas mais variados. Falamos bastante sobre Espiritismo, falamos bastante sobre Umbanda, falamos bastante sobre a vida e sobre vários quesitos que são bem importantes também. Além desses 3 livros que Antônio psicografou por mim, Citações Diárias ou Mensagens de Outro Mundo, Tô na Área, Se Derrubar é Pênalti, esses 2 primeiros livros são livros de mensagens, são 63 mensagens que ele traz, é um diálogo dele com as pessoas. Ele faz a provocação do assunto e explica sobre o tema. Tem o livro que a Vânia citou, Memórias de Assassina-Chefe de Terreiro, que ele conta a última encarnação dele, e também como ele chegou até mim para poder liderar esse trabalho do CENTE, e quando eu digo eu, porque já era um amigo meu de muitas outras encarnações. Temos também o livro de Adenildo Araújo, psicografado pelo André, que é o Exu do Fogo, Minha Vida é Assim Que É, e temos o livro do próprio professor Nestor, A História de um Simples Professor, que foi maravilhosamente também trazido, e todos eles com conhecimento incrível, atualizando as verdades que que mais de 500 livros do Chico Xavier foram trazidos para a Terra, e esses espíritos também trouxeram. E temos mais 4 que estão na linha aí já de serem publicados, já estamos terminando a revisão deles. E, Vânia, eu acho que esse ponto aí, falando tanto de Nestor e tudo isso, eu acho que é bem interessante para nós, né? Pois é, William, imagina eu psicografando um livro de Exu Meia-Noite, Rosalino. O Exu que me acompanha, que é meu anjo de guarda. Quando eu imaginaria que eu tenho um Exu de anjo de guarda? Jamais, nossa, eu iria querer ser exorcizada para tirar o Exu da minha vida. E ontem já se viu isso, e é um grande amigo. Terminei a psicografia da vida dele também, de um trecho, uma parte da vida dele, porque senão eles iriam escrever uma Bíblia, né, contando tudo. Mas ele já terminou. Comecei fim de maio e já está pronto também para entrar. Imagina o nosso Exu Meia-Noite, que graças a Deus ele existe na minha vida. Obrigado, Rosalino. Que lindo, né? Quando a gente vê essas coisas fantásticas aí. E olha só, temos aqui conosco gente linda, como diria Lulu Santos, né? Gente fina, elegante e sincera. Temos aqui entre nós a curadora desses livros. Sem ela, nada disso teria acontecido. Afinal de contas, como eu já falei em várias oportunidades, a gente recebeu a missão de psicografar os livros, recebemos, psicografamos. E daí? O que a gente faz com isso? Como é que a gente publica? Porque esse livro que eu mencionei agora há pouco, esse aqui é meu. Fui eu que psicografei, não, fui eu que escrevi, tá? Esse livro aqui é sobre a minha profissão. Eu levei 4 anos para escrever e 8 para conseguir publicar, porque tinha que ter uma editora, era uma época diferente, e foi uma dificuldade enorme. Eu falei para André e para a Vânia, eu falei, bom, mandaram a gente escrever, mandaram. Como é que nós vamos publicar esse troço? Que eu não vou atrás de editora, não tenho tempo, não temos dinheiro para fazer isso. De repente aparece quem? Daniele Mota, uma escritora aqui de Peruíbe, presente na comunidade dos escritores,
na Academia Peribense de Letras, e ela chegou e falou, fácil, mato no peito aqui, manda para mim que eu curo, eles estão doentes, eu curo eles. E aí eu boto eles para rodar, não é isso, Dani? É, quase isso, né? Boa noite, gente. Da hora que você me falou dos livros, eu fiquei empolgada já em ajudar, né? Você não tinha nem falado para mim, você falou numa reunião na sua casa, né? Que estava fazendo os livros, e eu já querendo meter o bedelho, já querendo falar, nossa, eu posso ajudar. Então, quando você me pediu, eu achei ótimo, já gostei. E o engraçado foi, né, que eu fiquei 1 ano antes disso aprendendo como fazer. E eu ficava numa agonia aqui com a minha ansiedade, e fazia, refazia, dava tudo errado, fiz de novo, aí acabei aprendendo como fazer. E foi justamente quando eu conheci vocês, eu já sabia fazer melhor, né? Perfeito a gente nunca tá, né? Mas em comparação com o começo, nem tem comparação, na verdade, né? Então, isso me faz lembrar, a gente fala sempre aqui nos nossos vídeos, né, sobre um Band Boa, né, o canal do nosso pai maior, a gente sempre chama dessa forma, né, o Márcio Caim. E no podcast que ele fez conosco, que inaugurou os nossos podcasts, isso já tem quase 1 ano já que a gente faz podcast, ele contou, né, que quando ele começou, teve um belo dia que ele estava numa gira de desenvolvimento lá no terreiro que ele trabalhava, e ele comentou numa reunião, a mesma coisa que ela acabou de mencionar aí. Falou, olha, eu estava querendo gravar vídeos, né, para que vocês possam assistir, para poderem responder as perguntas de vocês. E uma pessoa sentada ali com ele, chamado Newton Severino, que também gravamos um podcast com ele, chegou para ele e falou, eu sei fazer esse troço aí, você está mesmo afim? Ele falou, tô. E já tem 12 anos que o Band Boa é o maior canal de Umbanda da internet. E a gente recomenda aqui, sim, tá? Assistam ao canal Band Boa, mais de 380 mil inscritos lá dentro. Ele já tem mais de, acho que 10 mil vídeos já publicados. É uma potência que eu acompanho sempre que posso online, né? Ele publica, a gente já está acompanhando. E é um cara, assim, espetacular, fantástico, um belo de um professor que vale a pena ser conhecido. Mas então, Dani, dando continuidade aqui à nossa festa, ritmo é ritmo de festa. Oi, hoje é o dia do Sente, oi. Mas então, Daniele, oi, não faça em casa, que é muito perigoso, hein? Você, Daniele, diz aí pra gente o que é o Sente para você e que dica você dá para quem quer conhecer o Sente. Bom, o Sente, para mim, é um divisor de águas na minha vida, né? Quando eu conheci o Sente, eu já estava há alguns anos começando a conhecer a Umbanda como assistente, e depois comecei a desenvolver também por 1 ano e pouco, e ainda estava naquele início. Então, eram muitas dúvidas, muitos questionamentos, porque, como eu disse, né, no meu podcast, quem quiser saber mais, assista. Eu cresci em família evangélica, então eu estava ouvindo a Vânia falar, né? Ela espírita ainda já está com o pezinho lá, é mais fácil, né? Eu, como evangélica, nem acreditava que existisse algum espírito bom, né? Espírito é tudo demônio. Então, eu conheci o Sente, e aí cada vez mais eu fui me naturalizando com o mundo espiritual. Porque mesmo quando eu comecei a frequentar as giras, para mim ainda era tudo muito uma fantasia, uma mágica. Meu Deus, que coisa incrível! Ainda acho, né? É incrível. Mas eu comecei a entender que é muito mais natural do que eu imaginava, né? Os espíritos estão ao nosso lado, eles não estão em outro lugar, como eu imaginava, no céu bem distante. Então, eu comecei com esse pensamento mais espiritista quando eu conheci o Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, eu vi o filme do Allan Kardec, e aí eu falei, nossa, gente, mas o que? Eu nunca ouvi falar nesse livro. Para ter causado toda essa polêmica, esse livro deve ser incrível. Aí eu fui na internet, encontrei o livro, eu fiquei fascinada. Falei, todos os questionamentos que eu fiz na minha vida, as respostas estão aqui. Mas nisso eu já estava na Umbanda. Então, eu até pensei, né? Eu falei, nossa, se eu não estivesse na Umbanda, eu acho que seria esse outro caminho que eu seguiria. E no Sente eu tenho a junção das duas coisas, né?
Então, é muito especial, né? Porque ali eu consigo ter as respostas de forma científica, de forma terrestre mesmo, de tudo que acontece, né? Não é só o sentir da Umbanda, que é mais sentimento, junta os dois, né? Espiritualidade e ciência. Então, o ciente é muito esclarecedor. E quando você sente que realmente está trazendo, que você está trazendo verdades para a sua vida, aí a vida muda. Foi isso que eu senti. Porque em vários momentos na minha vida eu falei, agora vai. Daqui a pouco eu via caindo nos mesmos erros, sentindo as mesmas angústias, e nada preenchia. Falando, gente, ó, quando eu comecei a trabalhar como professora, eu falei, nossa, agora eu não preciso mais nada. Ia feliz, minha vida está completa. Daqui a pouco começa a sensação de vazio de novo, porque nada na Terra preenche esse vazio, né? E pela primeira vez na minha vida, desde que eu conheço o Ciente, eu posso falar que eu estou acordando todo dia feliz de verdade. Não tem aquele dia que você está meio mal, isso, aquilo, mas é diferente. Você sabe que tudo que você sente é real, você está aqui só de passagem mesmo. Não são palavras só da boca para fora, que você está acostumado a falar, né? Frases feitas. Interiorizar isso tudo é incrível. Dá vontade de sair falando para todo mundo. Gente, vem conhecer o Ciente, se vocês não têm aonde ir, se espiritualizar, começa por aqui, porque é um acolhimento muito legal. Ninguém vem perguntar que religião você é, nem te força nada, só quer saber quem você é, como você está e como você pode melhorar. Então, isso é muito incrível, porque para mim, pelas minhas experiências de vida, eu não acreditava mais nisso, né? Em pessoas. Tanto que eu sou uma pessoa mais isolada, por mais que eu seja sociável, eu nunca fui de frequentar as casas das pessoas, meu círculo de amizade sempre foi muito superficial, porque eu não confio muito nas pessoas, e o Ciente também tem me ajudado muito com isso, né? Porque a gente tem uma família, então a gente tem prazer em estar junto. Eu não vou obrigada, pensando, meu Deus, eu tenho que ir lá. Isso é muito libertador, porque a gente não é sozinho, né? Nessa vida, não tem como fazer tudo sozinho. E no Ciente também eu posso ajudar, que é uma das coisas que eu sempre quis fazer e não sabia como. Por mais que eu fizesse alguma coisa, uma boa ação, alguma coisa, para mim é mais do que a minha obrigação, né? Como um ser vivente, eu acho que a gente não falar a pessoa generosa. Eu acho que é nossa obrigação ser generoso, mas eu gostaria de ter um lugar para poder exercer isso. Então, eu acho que Deus, né, os espíritos, amigos, sempre foram me direcionando para o lugar que eu estou agora. E além de eu ser apaixonada, né? Eu também, sendo escritora, sou apaixonada por livros, pelas palavras, por discussões, por estudo. O Ciente tem tudo isso. Então, é um local que você está ali para aprender. E conhecimento é tudo, né? Como você vai evoluir, como você vai se conhecer se você não debate, se você não tem um norte, né, para poder se basear. Então, com o Espiritismo, mais os fundamentos da Umbanda, gente, é incrível. O nosso grupo eu acho incrível. Claro que é suspeita eu falar, né? Porque eu participo. É incrível também porque eu estou lá. E a Andréia, lógico, né? Mas é muito bom. Inclusive, eu quero falar do nosso Instagram. O Instagram tem sempre as informações das giras que vão acontecer, dos eventos que vão acontecer no Ciente. Fala da nossa opção de casamento e batizado, tá? Porque, gente, isso é bem interessante, viu? Porque não é em todo lugar que você vai encontrar sacerdote que realize casamento e batizado. E é uma cerimônia muito bonita. Para quem quiser participar, lá tem informações. Tem o nosso quadro fixo, que é Pergunte ao Caveira, que nosso amado Antônio, o líder espiritual da casa, permitiu que eu fizesse, junto com nossos irmãos da casa, para ficar aberto para qualquer pessoa fazer pergunta para Exu. Quantas giras você já foi? Você fica lá naquela expectativa para poder falar, às vezes não consegue, às vezes passa do horário. Aqui você pode perguntar, ele vai te responder. Eu acho bacana isso que o Ciente faz, mostra a proximidade que os espíritos estão conosco, né? Que eles são nossos amigos, eles estão aqui para orientar. Então, lógico, né, que a Andréia, a Vânia e o William, eles têm essa bagagem espiritual, essa responsabilidade para poder ter essa liberdade de proporcionar isso.
Mas o que eu indico para vocês, aproveitem, perguntem, vai ser respondido tudo com respeito, não é uma consulta online, é uma pergunta que vai ser direcionada a ele e vai voltar para vocês. E também vai ter sempre bastante informações sobre orixás, sobre os guias. Segue a nossa página, é muito interessante, tá? A informação não vai faltar. E vocês também ajudam a gente a ter mais seguidores, tá? E toda ajuda sempre é bem-vinda. Quero mostrar para vocês, ó, o livro do Antônio, que está aqui. Esse é o livro 2. Gente, esses livros são muito bacanas. Eu sempre leio o primeiro e realmente são bons. Senão eu não falaria, porque eu não consigo mentir assim com a cara lisa, viu? Aqui está o primeiro, Citações Diárias ou Mensagens do Outro Mundo. E o terceiro que a Vânia estava falando, ainda não tenho aquele físico, que é o de Assassinato-Chefe do Terreiro. São 3 livros que compõem, né, uma série, que é do Antônio. Os outros livros já foram falados, né? Vale a pena conferir. E eu também, como escritora, né, tenho aqui os meus livros, também tem aqui, tem lá no Ciente, à venda, tem o próximo lançamento, que está para sair. E é muito legal poder dividir com vocês, gente, porque a palavra é tudo, né? E como diz a Bíblia, né? Aqui, ó. Antes de se criar o mundo, já era o verbo. Olha isso. Sim, olha lá o livro, a Vânia mostrando. A coleção já está crescendo, porque essa coleção ainda vai crescer muito. São vários escritores e psicógrafos, né, no grupo. Então, William, o que eu tenho a dizer é obrigada a todos vocês, Vânia, Andréia, e a Vânia também, que se dispôs desde o princípio. Se nós precisássemos, podíamos contar a qualquer momento. A Andréia e o William, que não só falou, como mostrou também em várias ocasiões, quando nós precisamos. E o Ciente, para mim, ele me fez olhar para mim de novo como um ser humano, apenas, como o William gosta de falar, né? Sendo tudo e nada ao mesmo tempo, né? Que eu tenho importância, mas a humildade sempre em primeiro lugar. O Antônio é muito especial para mim, eu tenho um carinho enorme por ele, porque ele foi, desde o princípio, super acolhedor. E eu sempre me emociono, eu fico em casa, às vezes, pensando, gente, como pode? Um Exu é meu amigo. É muito incrível isso, porque, para mim, são seres que eu sempre admirei muito por fazer esse trabalho no que é mais difícil. Então, eu acho isso lindo, essa doação. E aí eu falo, agora eu tenho um que é meu amigo, quando eu preciso de alguma coisa, eu posso conversar. Então, o Ciente é maravilhoso. Eu convido a todos a conhecerem, porque quem estiver preocupado com a sua espiritualidade, em conhecer-se melhor, em se melhorar, não tem aonde ir, não tem com quem contar, tem dúvidas espirituais, o Ciente está aí para isso. Você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, pode ir na nossa sede aqui em Peruíbe, e nossos grupos também do WhatsApp, que estão sempre disponíveis. Obrigada, William. Obrigado, pessoal. Nossa, é tanta gente falando coisa linda aqui que eu fico até pensando. Ô, André, deixa eu fazer um bate-bola com você, jogo rápido aqui, como faz aí nos podcasts aí da vida, né? Estávamos nós dois lá, né? Sem pensar muito no que fazer da vida, quando a gente recebeu esse convite, e a gente não tinha a menor noção, mas eu quero me reverenciar com você do dia que a gente decidiu vir para cá. Uma pergunta que eu fiz para você, eu falei, o que a gente vai fazer com o nosso trabalho? Porque a gente tinha um trabalho estabelecido em São Bernardo, com um grupo de pessoas que já nos acompanhava lá, né, que já fazia parte do trabalho como assistência, né, e a gente falou, nossa, começar aqui, né, será que vai ter gente interessada, será que não vai? E mais proximamente, né, quando a gente recebeu a ordem de abrir a porta para a rua, que a Vânia perguntou, eu sempre repito isso aqui, né, pô, mas só nós 3 é que vamos trabalhar, e o Antônio falou, calma, calma, e como ela disse, só corrigindo a minha querida, amada, idolatrada prima e sogra, já somos 18 hoje, né, no nosso grupo fixo, e o que você me diz, hein, André, você que no seu podcast emocionou tanta gente, né, a gente chorou para conseguir fazer aquele podcast, você bem se lembra, e hoje, olhando para essa família maravilhosa que a gente tem, que eu me emociono praticamente todos os dias, você é testemunha disso. E, principalmente, gente, eu quero também fazer uma reverência aqui aos nossos filhos que estiveram, né? Esse vídeo, eu repito, está indo ao ar no dia 2 de setembro.
Agora, no dia 30, nós tivemos a nossa gira de ciganos, né? E o pessoal que trabalhou tanto, né, para colocar cobertura ali, para deixar o ambiente pronto, para que o trabalho pudesse ser feito, e nós não pudemos ir, eu não tive a menor condição de ir naquele dia, naquele momento, e nem a Vânia nem a André, a gente estava com ocupações diversas, e o pessoal pegou a frente, foi e fez. Gratidão, Paulo, gratidão, César, gratidão, Alexandre, que passou por lá para poder documentar o negócio para a gente. Gratidão, Rita, que esteve lá o dia inteiro. Gratidão, Edmeia, que é a minha grande parceira de toda a obra que a gente fez no Sente. Fala alguma coisa aí, André, porque senão eu vou começar a chorar e vai ficar feio. Um gordo chorando é a coisa mais feia que existe. Bom, eu acho assim que todo mundo aqui que falou comentou muito da essência do Sente. E a essência do Sente é amor. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Você sempre fala para mim, William, que sem mim nada aconteceria. Mas não é verdade. Porque o conhecimento e a doação principal dessa casa é você. Eu me lembro quando você falou comigo, puxa, o Antônio me apaga, ainda foi em São Bernardo. Eu perco a boa parte dos ensinamentos e a oportunidade de acompanhar a gira porque eu não estou vendo nada. Mas o seu nível de generosidade é tão grande, que você fica inconsciente para trazer consciência para as pessoas. Talvez as pessoas não entendam o que é para uma pessoa não estar presente mediunicamente, porque o William é um médium sonambúlico, mas precisa ter um desprendimento muito grande para conseguir ser o médium que ele é. E a grande maioria das vezes ele está apagado. E quando ele não está apagado, o conhecimento vem dele. Ele passou conhecimento para mim, para minha mãe e para todos vocês aqui. Ele veio compartilhar com seus estudos, com a excelente memória que você tem, né, William? Tem uma memória que eu nunca vi igual. Ele grava dias, meses, anos, se você bobear, horas, minutos e segundos dos acontecimentos. É uma coisa incrível. Se o acontecimento me interessa, eu gravo mesmo. Grava. Inclusive, até menção, né? Dia 3 de abril, a gente começou a fazer os vídeos do ano passado, e no dia 3 de abril de 2019 foi quando eu vi sua voz e minha vida mudou completamente. Mas, William, você é a pessoa mais generosa. Eu não imaginava que eu fosse encontrar uma pessoa como você. O seu nível de generosidade é muito, muito, muito maior do que eu poderia imaginar que existisse nessa terra. Você está sempre pronto a ajudar. Como eu digo, o Antônio é o coração do Sente, o coração pulsante, que é o seu guia. E realmente o Sente, sem o Antônio, não é o Sente. O amor que a gente tem, a admiração que a gente tem por ele, o respeito, o carinho, a gratidão é muito grande, porque ele se doa muito para o trabalho, e a gente sente. Mas você, amor, é a alma do Sente. Sem você, o Sente não seria essa família linda que é hoje. E depois de falar isso, deixa eu só concluir. Eu queria dizer uma coisa muito importante. Quando as pessoas buscam uma religião, quando as pessoas buscam uma casa que traga algum conhecimento espiritual, as pessoas buscam conhecimento. Mas, infelizmente, quando o foco é maior na teoria do que na prática, essa casa se perde.
E antes do que a teoria e a prática, vem o amor. Não existe uma religião que sobreviva sem amor. Não existe uma religião, um templo, que sobreviva sem compaixão. Não existe uma igreja que sobreviva sem generosidade. E essa generosidade quer dar sem esperar receber. Porque muitas vezes a gente dá e realmente não recebe, mas vem de outras maneiras. Mas não é por isso que a gente dá. Porque a gente aprendeu que amar é muito gostoso. É muito bom amar. Viver em estado de amor é um prazer enorme. E todos que entram aqui nessa casa, no Sente, vivem em estado de amor. E a gente sente o coração pulsando quando a gente abraça cada um. Que está todo mundo cheio de amor para dar. Aqui a gente não está esperando gratidão. Aqui a gente quer a oportunidade de doar. E essa é a essência de qualquer religião. E é a essência da vida. Porque quer uma religião mais importante do que uma vida bem vivida? Muito mais do que dogmas e teorias? É uma vida bem vivida. É uma vida integral dentro de você mesmo. E fora do amor, da doação, do carinho, da vontade de ajudar, da vontade de ser útil, eu digo para vocês, não existe felicidade. Existem momentos felizes, mas a felicidade mesmo é para quem vive em estado de amor. E o CENTE, que é a abreviação de Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, não tem esse CENTE, esse apelidinho, à toa. Porque o CENTE tem, sim, como DNA o conhecimento, mas aliado a sentir. E sentir, sentir amor, amor e muito amor. Para começar nessa família, porque nós somos muito unidos. Todo mundo se ama e a gente sente no olhar. Todo mundo se ama nessa casa. E todo mundo ama as pessoas que vêm procurar ajuda, um por um, seja de onde vierem, com qual problema tiverem. Ninguém está aqui esperando apontar um defeito, fazer uma crítica, nós estamos aqui para colher. E se você é aqui de Peruíbe, se você é aqui de Itanhaém, de Itariri, Pedro de Toledo, da Praia Grande, Mongaguá, de uma região mais perto, ou quer viajar para Peruíbe, venha participar da nossa família. Porque eu sei que o teu coração está cheio de amor para dar. Todos nós somos feitos dessa energia divina. Deus é amor. E todos nós temos Ele em nós. Nós também somos deuses, como disse Jesus. Então se una. Venha doar o teu amor. Que seja um aperto de mão dado de coração. Um sorriso, um olhar, não importa. Doa, doa teu amor, que é a essência da vida. Então, Andréia, você falou bonito, falou maravilhoso, e nós queremos endossar. Realmente a alma desse trabalho é o William, que se dedica para todos nós, qualquer um, qualquer hora, qualquer momento, de madrugada, se precisar. Ele atende, ele socorre, ele ajuda da maneira que der, da maneira que for, sempre de boa vontade. Então, como o André chamou o pessoal de Itanhaém, né? Então, vamos levar o vídeo para Itanhaém agora. Olha só a maravilha da internet. Viviane Luiz, nossa filha razoavelmente recente, e
vive numa outra cidade aqui, nossa, próxima, né, que é Itanhaém. O que é o Sente para você, Viviane, e o que você dá de dica para quem quiser conhecer a gente? Família, filha recente dessa vida, porque, olha, vou te falar, o caminho com a Vivi é velho, com a Rita, com o César, com o Oscar também, muitas jornadas. O Sente foi um divisor de águas na minha vida. Encontrar todos vocês, todos, é uma coisa maravilhosa, não tem explicação. É um carinho, é um aconchego, é uma palavra, é tudo, é tudo. Hoje se transformou em um tudo na minha vida. Tá junto com esse pessoal todo, todos, cada um à sua forma, cada um à sua maneira, com todas as diferenças, com a distância, sempre que possível a gente tá junto e a gente vai estar sempre junto com vocês. Nesse momento eu só posso dizer que quem procura carinho, amor, compreensão, explicações, deve procurar pelo Sente. Principalmente na parte espiritual, sim, mas na caridade, realmente, o amor que existe dentro dessa família é gigantesco. Não tenho palavras para descrever, não tenho. Eu só tenho gratidão por poder fazer parte de tudo isso hoje. Bom, gente, então eu quero agradecer demais a presença daqueles que puderam estar conosco. Aqueles que não puderam também, a gente agradece demais, porque a gente sabe que todo mundo tem seus afazeres. A gente grava sempre nas noites, né? E tem muita gente que trabalha, eu mesmo trabalho bastante, pós-horário, outras pessoas que estão com outros afazeres, outros compromissos, e está tudo bem. Nós somos um time, e um time sempre se entende. É aquilo que eu gosto muito, né? De um linguajar, daquele futebol sério, né? Que é tão difícil, né? Da gente encontrar hoje em dia. O que é um time, né? Um time, todo mundo ganha, todo mundo empata, e se for o caso, todo mundo perde, né? Então, quando alguém não pode participar por alguma razão, a gente está junto, a gente faz o nosso trabalho, e o importante é que nós façamos. O importante é que o trabalho aconteça. Como sempre me lembra a Vânia, né? Nos lembra a Vânia, com os seus ensinamentos, aí, o seu conhecimento, principalmente com a vivência com o Chico Xavier. Aqui no nosso canal nós temos 2 vídeos homenageando o Chico Xavier e dizendo claramente que os espíritos não precisam da gente, a gente precisa deles. E quando eles trazem para nós uma necessidade, uma oportunidade de trabalho, ele tem que ser feito. E se nós somos hoje um time com 18 pessoas, que bom, porque a gente pode dividir a carga, né? Coisa que é muito difícil quando a gente é sozinho, quando a gente está começando. Mas, graças a Deus, talvez pela nossa forma de pensar essa espiritualidade, talvez pela forma da gente trabalhar com essas questões, a gente tenha conseguido passar essa imagem, mais do que imagem, esse conceito, e mais do que conceito, essa verdade para todo mundo, né? Ficou muito na moda, ultimamente, falar da minha arte, né? Eu quero mostrar a minha arte, quero mostrar a minha coisa bonita, né? A gente só mostra a verdade, e isso é que é importante. Quem convive, sim, 5 minutos com a gente, nota que a gente é gente normal. Quem convive meia hora com a gente, nota que a gente é gente interessante. E quem convive um dia com a gente, sabe que a gente é o que a gente é, entendeu? Com nossas falhas, com os nossos defeitos, mas também com várias virtudes, com várias vontades, principalmente, de realizar e de fazer o bem. Então, minha gente, você que está nos assistindo, deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho, esteja conosco. São 150 vídeos, vamos gravar mais 150, vamos levar a mensagem da espiritualidade para muito mais gente, vamos fazer essa roda virar e vamos fazer as coisas acontecerem. Gratidão a todos os nossos filhos da casa, gratidão às minhas colegas de trabalho, gratidão a todos. Um grande beijo no coração de todos, até a próxima. Axé. Um beijo, axé. Um beijo e axé. Um beijo e axé. Um beijo e até. Um beijo e axé. Boa noite a todos, axé. Boa noite, axé.